Olá, meus caros! Hoje vamos trazer mais novidades. Falaremos sobre as plantas carnívoras mais incríveis do mundo. Curioso? Bora pro vídeo. Desde tempos imemoriais, as plantas fascinam o ser humano com suas formas, cores e comportamentos. Mas, entre todas as espécies do reino vegetal, poucas despertam tanto mistério e admiração quanto as plantas carnívoras. Essas notáveis criaturas desafiam as fronteiras do que entendemos como vida vegetal. São verdes, fazem fotossíntese como qualquer outra planta, mas também desenvolveram maneiras engenhosas de capturar e digerir organismos vivos, geralmente insetos, para complementar sua alimentação. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo universo das plantas carnívoras mais incríveis do mundo, conhecendo suas estratégias, habitats e curiosidades que as tornam tão especiais. A primeira parada dessa viagem nos leva aos pântanos e brejos da América do Norte, lar de uma das plantas carnívoras mais emblemáticas, a Dionaea muscipula, mais conhecida como Venus papa-moscas. Com suas folhas modificadas em formato de mandíbulas articuladas, a Venus papa-moscas é famosa por seu mecanismo de captura quase instantâneo. Pequenos pelos sensíveis, chamados de tricomas, revestem a superfície interna de suas armadilhas. Quando um inseto desavisado toca dois desses pelos em rápida sucessão, as folhas se fecham em frações de segundo, aprisionando a presa entre dentes vegetais. A planta então libera enzimas digestivas que dissolvem o tecido do inseto, absorvendo os nutrientes necessários para sua sobrevivência em solos pobres. Outro gênero fascinante é o Nepenthes, conhecido popularmente como planta-jarro ou copo de macaco. Encontradas principalmente em florestas tropicais do Sudeste Asiático, Bornéu e Madagascar, as Nepenthes produzem folhas modificadas em grandes jarros cheios de um líquido digestivo. O interior dessas armadilhas é escorregadio, e sua borda produz um néctar irresistível para insetos. Ao tentarem se alimentar, muitos acabam caindo no líquido, onde são digeridos lentamente. Algumas espécies de Nepenthes desenvolveram jarros tão grandes que podem capturar não apenas insetos, mas até mesmo pequenos vertebrados, como ratos e sapos. Não é raro encontrar relatos de sapos, lagartos e até mesmo pássaros jovens que, atraídos pelo néctar, encontram um destino fatal no interior dessas plantas. Na América do Sul, a beleza exótica das plantas do gênero Drosera, as chamadas orvalhinhas, chama a atenção por sua aparência delicada e brilhante. Suas folhas são cobertas por tentáculos vermelhos que exsudam uma substância viscosa e pegajosa, semelhante a gotas de orvalho. Insetos atraídos por esse orvalho ficam presos e os tentáculos lentamente se enrolam sobre a presa, enquanto enzimas trabalham na digestão. Existem mais de 200 espécies de Drosera espalhadas pelo mundo, adaptadas a diferentes ambientes, desde regiões tropicais até tundras geladas. Não podemos deixar de mencionar as sarracénias, plantas carnívoras nativas da América do Norte. Suas folhas são modificadas em longos tubos verticais, com uma entrada ampla e colorida que engana insetos, levando-os a cair dentro do tubo. Uma vez lá, pequenas projeções impedem que a presa escape, e ela acaba se afogando em um líquido digestivo no fundo do tubo. As sarracenias apresentam uma incrível diversidade de formas e cores, com espécies que variam do amarelo-limão ao vermelho intenso. As plantas do gênero Utricularia, conhecidas como utriculárias ou ervas-piolho, apresentam talvez o mecanismo de armadilha mais rápido e sofisticado do reino vegetal. Ao contrário das outras, muitas utriculárias são aquáticas e produzem pequenas bolsas, ou utrículos, que funcionam como verdadeiros aspiradores. Quando pequenos organismos aquáticos tocam pelos sensoriais na entrada do utrículo, uma diferença de pressão faz com que a tampa se abra e o organismo seja sugado para o interior, onde é rapidamente digerido. Esse processo acontece em menos de 1 milésimo de segundo, sendo considerado um dos movimentos mais rápidos da natureza. Outro grupo intrigante é o das plantas do gênero Pinguicula, ou pinguículas, conhecidas como plantas-manteiga. Suas folhas verdes e brilhantes são recobertas por glândulas que secretam uma substância pegajosa. Pequenos insetos pousam atraídos pela aparência convidativa das folhas e logo ficam presos. As glândulas então liberam enzimas digestivas e a folha pode até mesmo se enrolar levemente sobre a presa para maximizar a absorção de nutrientes. Apesar de sua aparência delicada, as pinguículas são predadoras eficientes e desempenham um papel importante no controle de populações de insetos em seus habitats. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal e deixe seu like. Segue o vídeo.
Na Austrália, encontramos uma das plantas carnívoras mais peculiares, Cephalotus follicularis, o jarro australiano. Essa planta produz pequenas armadilhas em forma de jarros, semelhantes às nepenthes, mas de tamanho bastante reduzido. O interior dos jarros é escorregadio e possui uma tampa que impede o excesso de água da chuva, protegendo o líquido digestivo. A Cephalotus é um exemplo de evolução convergente, desenvolvendo estratégias semelhantes às de plantas de outros continentes, apesar de sua história evolutiva distinta. Não podemos esquecer das Byblis, conhecidas como planta arco-íris, também nativas da Austrália. Suas folhas são cobertas por tricomas glandulares que exsudam uma substância viscosa e brilhante, refletindo a luz do sol em um espetáculo multicolorido. Assim como as Drosera, as Byblis capturam e digerem pequenos insetos, mas se diferenciam por sua delicada estrutura floral e por serem menos conhecidas do grande público. A evolução das plantas carnívoras é um exemplo impressionante de como a vida encontra soluções criativas para sobreviver em ambientes desafiadores. Solos pobres em nutrientes, especialmente nitrogênio, forçaram essas plantas a buscar alternativas para completar sua dieta. Ao longo de milhões de anos, desenvolveram mecanismos de atração, captura, digestão e absorção de presas, cada um mais engenhoso do que o outro. Além de suas estratégias de caça, as plantas carnívoras também exibem uma diversidade de formas de vida. Algumas são terrestres, como as sarracenias e dionaea, enquanto outras são aquáticas, como as utriculárias. Existem espécies anuais e perenes, pequenas e gigantes, todas adaptadas a nichos ecológicos específicos. O fascínio humano por essas plantas não é recente. Desde o século XIX, exploradores, botânicos e colecionadores se dedicam a estudar, catalogar e cultivar essas espécies. Muitas delas tornaram-se populares em coleções botânicas e como plantas ornamentais, atraindo admiradores por todo o mundo. No entanto, a crescente destruição de habitats e o comércio ilegal ameaçam várias espécies, tornando urgente a necessidade de conservação e educação ambiental. Além de seu papel ecológico, as plantas carnívoras também inspiram pesquisas científicas. Seus mecanismos de captura e digestão são estudados por biólogos, engenheiros e até mesmo profissionais de robótica, interessados em aplicar seus princípios em novas tecnologias. O estudo das enzimas digestivas dessas plantas, por exemplo, pode abrir caminhos para o desenvolvimento de novos medicamentos e métodos de biocontrole de pragas. Outro aspecto fascinante das plantas carnívoras é sua relação com outros seres vivos. Algumas espécies desenvolveram relações simbióticas com animais. Certas nepenthes, por exemplo, abrigam colônias de formigas em seus jarros, que ajudam a defender a planta de herbívoros e a limpar restos de presas, em troca de abrigo e alimento. Em outros casos, sapos e até pequenos mamíferos utilizam os jarros das nepenthes como locais seguros para depositar ovos ou se abrigar da chuva, aproveitando o microhabitat úmido e protegido criado pela planta. As flores das plantas carnívoras também são dignas de nota. Muitas delas desenvolveram estratégias para evitar que seus polinizadores, geralmente insetos voadores, acabem se tornando presas. Em várias espécies, as flores são posicionadas no alto de longos pedúnculos, longe das armadilhas, garantindo que a planta seja polinizada sem sacrificar seus visitantes mais valiosos. Ao redor do mundo, milhares de pessoas se dedicam ao cultivo de plantas carnívoras, seja por paixão, pesquisa ou curiosidade. O cultivo dessas plantas pode ser um desafio, pois muitas exigem condições específicas de umidade, luz e solo. No entanto, com os cuidados adequados, é possível mantê-las saudáveis e até mesmo observar seus fascinantes mecanismos de captura em ação. No Brasil, encontramos uma diversidade surpreendente de plantas carnívoras, principalmente do gênero Drosera, Utricularia e Genlisia. Esta última, inclusive, é conhecida como planta armadilha corkscrew, ou planta saca-rolhas, devido à sua armadilha subterrânea em forma de espiral, eficiente na captura de organismos microscópicos em ambientes aquáticos ou encharcados. O Brasil abriga algumas das maiores riquezas em espécies e é considerado um dos centros de diversidade de plantas carnívoras do planeta. Para além do exotismo, as plantas carnívoras desempenham um papel fundamental nos ecossistemas onde ocorrem. Elas ajudam a controlar populações de insetos, servem de alimento para outros organismos e são indicadoras da saúde ambiental, pois muitas só sobrevivem em ambientes intactos e pouco poluídos.
A presença dessas plantas em um determinado local é um sinal de que o ambiente ainda mantém um equilíbrio ecológico delicado. Em termos evolutivos, as plantas carnívoras demonstram como a seleção natural pode moldar organismos de maneiras surpreendentes. Suas adaptações são respostas diretas aos desafios impostos pelo ambiente, mostrando a incrível capacidade da vida de inovar e persistir. Ainda hoje, novas espécies são descobertas em regiões remotas, ampliando nosso entendimento sobre a diversidade e complexidade dessas plantas extraordinárias. Para aqueles que desejam conhecer mais de perto o universo das plantas carnívoras, muitos jardins botânicos ao redor do mundo mantêm coleções especializadas, abertas ao público. Nesses espaços, é possível observar de perto espécies raras e ameaçadas, aprender sobre seus ciclos de vida e contribuir para sua conservação. Em suma, as plantas carnívoras são muito mais do que curiosidades botânicas. Elas são testemunhos vivos da criatividade da natureza, exemplos de resiliência e engenhosidade evolutiva. Admirá-las é também um convite à reflexão sobre a importância da preservação dos habitats naturais e do respeito à biodiversidade. Em um mundo cada vez mais impactado pela ação humana, valorizar e proteger essas plantas é garantir que as futuras gerações também possam se encantar com suas histórias e mistérios. Ao observar uma pequena Dionaea fechar suas mandíbulas sobre um inseto ou uma Nepenthes balançar suavemente no vento da floresta tropical, somos lembrados de que o mundo natural está repleto de maravilhas esperando para serem descobertas. As plantas carnívoras, com suas formas inusitadas e comportamentos fascinantes, continuam a inspirar cientistas, artistas, curiosos e amantes da natureza, alimentando nossa imaginação e ampliando os limites do que entendemos sobre a vida na Terra. Portanto, da sutileza das orvalhinhas ao gigantismo das Nepenthes, das armadilhas aquáticas das utriculárias ao brilho iridescente das bíblias, as plantas carnívoras permanecem como um dos capítulos mais surpreendentes do livro da natureza. Elas nos desafiam a olhar além do óbvio, a enxergar a vida vegetal em toda a sua complexidade e a reconhecer que, mesmo nos ambientes mais inóspitos, a engenhosidade da evolução pode florescer de maneiras verdadeiramente incríveis. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.